Bem-vindo você que quer aprender um pouco mais ou relembrar conceitos de física e matemática. Eu sou o professor Bruno e a aula de hoje é sobre soma e subtração de frações. Para fazermos uma analogia, vamos pegar um retângulo que vai representar algo inteiro. E esse algo inteiro eu vou dividir em três partes e vou pegar apenas uma parte. Matematicamente, eu escrevo 1 sobre 3, o que significa que eu peguei uma parte de algo que foi dividido em três partes. Se eu pegar um outro objeto de mesmo tamanho, tá? E eu vou dividir ele ao meio, então eu vou dividir ele em duas partes e vou pegar uma. Matematicamente, eu escrevo 1 sobre 2. Se eu quero fazer a soma de 1/3 mais 1 sobre 2 mais meio, o raciocínio lógico para fazer essa soma é dividir esses dois inteiros aí no mesmo número de partes. Então, aquele inteiro que eu tinha dividido em três partes, agora eu vou dividir em 6. E o 1/3 corresponde a 2/6 do objeto. Aquele outro inteiro que eu dividi ao meio, quando eu separo ele em 6 partes, reparem que o 1/2 representa 3 partes de algo que foi dividido em 6 partes. Somente assim eu consigo fazer essa soma de 1/3 com 1/2. Então agora ficou simples. No primeiro caso, eu tenho 2 pedaços de algo dividido em 6. No segundo caso, eu tenho 3 pedaços de algo dividido em 6. Então 3 mais 2, 5. Matematicamente eu escrevo 5 sobre 6. O procedimento matemático para fazer a soma de 1/3 com 1/2, e que eu mais utilizo porque vale a pena até fazer essa operação com letras, eu multiplico os denominadores, tá? 3 vezes 2 para ter o denominador comum, no caso o 6. Depois eu multiplico em cruz, então 1 vezes 2, 3 vezes 1. Repara então que essa soma eu tive. O 6 veio da multiplicação do 3 sobre 2. O 2 é a multiplicação de 1 sobre 1 vezes 2 e o 3 é a multiplicação do 1 vezes 3. E aí eu somo direto. Outra técnica é você reparar se por acaso as frações que você quer somar já não são múltiplas, uma é um denominador, não é múltiplo do outro. Reparem que 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. E eu quero somar 2/5 com 4 sobre 15. Se eu multiplicar esse denominador por 3, eu já consigo igualar as frações. Acontece que se é fração, você tem que manter a proporção, lembra? 1/3 é proporcional a 2/6. Então, eu multiplicando embaixo por 3, para manter a proporção da fração, eu multiplico em cima por 3 também. Aí eu tenho, então, o 6 sobre 15. Agora que os denominadores são iguais, é só eu manter o denominador e somar as partes. 6 mais 4, 10. Só que, pessoal, sempre verifiquem se o resultado da sua soma ou subtração já é uma forma reduzida, tá? 10 sobre 15, reparem que eu consigo dividir em cima e embaixo por 5. Esse processo chama-se simplificação. Então, a forma reduzida dessa fração é 2/3. É essa a resposta que vocês vão encontrar em questões que vocês estão fazendo para vestibular ou concurso. Só para a gente ter uma ideia visual, um inteiro que foi dividido em 15 partes e eu pego 10 partes, equivale a um inteiro dividido em 3 partes, que eu pego 2 partes. Agora vamos fazer uma soma de uma fração com um número inteiro. 3/5 mais 2. O procedimento é bem simples, tá, galera? Coloca o 1 debaixo do inteiro, faz o procedimento de multiplicar em cima e embaixo pelo número que você está observando no denominador da fração somada, porque, lembra, o objetivo é ter denominadores iguais. Então, multiplicando em cima e embaixo por 5, eu vou ter que 2 é a mesma coisa que 10 dividido por 5. Aí ficou fácil, né? E se você tiver que fazer uma soma com frações, mais do que duas frações, é só você fazer aos pares. Então, 7/6 menos 3/4 mais 3 sobre 5. Faz primeiro 7/6 menos 3/4, com aquela nossa técnica.
Aí você vai ter 6 vezes 4 é 24. Já achamos o denominador comum. Multiplica em cruz, 7 vezes 4 é 28. O sinal que está aqui agora é menos, então coloca o menos aqui. E 3 vezes 6, 18. Agora ficou simples, porque 28 menos 18 é 10. 10 sobre 24 mais 3 quintos. Para os números não ficarem muito grandes e ficar mais fácil a sua continuação da conta, simplifica essa fração do 10 sobre 24, aí fica 5 sobre 12. E aí repete. Dá um pause aí no vídeo, soma aqui, vê quanto que vai dar antes de você ver a resposta. 12 vezes 5 é 60, por isso do denominador fica 60. Multiplicando em cruz, 5 vezes 5 é 25. E 12 vezes 3 é 36. Somando, 61 sobre 60. E a próxima aula é sobre multiplicação e divisão de frações. Até lá!